Hoje nós começamos as aulas com o nosso grande mestre, o Celso Matsuda. Não por acaso 2 Niseis aqui, mas não é que os Niseis são bons não, é que a gente participa mesmo da vida política do Brasil. O Celso Matsuda, ele é professor doutor, ele é professor da ECA, da USP, professor de marketing eleitoral, marketing político. Mas não é só essa prerrogativa acadêmica que ele tem para trazer para a gente, não. O Celso tem uma coisa muito peculiar. Ele foi vereador de São Paulo durante 3 mandatos. Durante 12 anos, ele chegou a ser vice-presidente da Câmara Municipal de São Paulo, depois desistiu da vida política para fazer vida acadêmica. Ele fez o inverso. Ele começou na praxis, na prática, e depois passou para a teoria. Portanto, nada melhor do que alguém como ele, que sabe de fato ensinar e participa hoje. Para vocês imaginarem, de todos esses marqueteiros que estão se apresentando pelo Brasil afora, uma boa parte passou pelas aulas do Celso Matsuda. Então, hoje, nós temos aqui o professor dos professores que dará essa aula para a gente e outras aulas aqui, porque o Celso, ele se engajou, ele faz parte, então, da equipe do O Fazedor de Campanha, que ele é um deles, tá, minha gente? Celso, prazer imenso tê-lo aqui e queremos que você nos diga qual o tema dessa primeira aula e o que você quer falar para esses nossos alunos candidatos à vereança e a prefeituras. Sérgio, eu vou começar falando sobre uma das principais estratégias adotadas no marketing total, marketing empresarial e marketing político, que é sobre segmentação, a estratégia da segmentação. E o motivo, Sérgio, é um só. A partir do momento em que você conhece, dentro da segmentação, qual o público-alvo com que você vai trabalhar, você sabe a quem você vai se dirigir, não é? A quem você vai ter que pesquisar, falar, pronunciar, se comunicar, aí você começa a desenvolver todas as estratégias, né? Então, o que é segmentação? Segmentação é uma estratégia, né, de separar em grupos, e cada um desses grupos reunir pessoas que, apesar de serem diferentes entre si, entretanto, têm alguns pontos em comum, né? Esses pontos em comum são o mesmo interesse, as mesmas necessidades, os mesmos desejos, os mesmos pensamentos, correntes políticas ou coisas dessa ordem, ou moram no mesmo lugar, ou trabalham juntos. Na medida que você identifica esse público-alvo, você segmenta, digamos assim, o eleitorado, aí você estabelece o quê? Algumas prioridades em cima desse segmento. Você vai ter que estudar cada um desses grupos-alvos, pesquisar, acho que é muito importante. Vou falar sobre pesquisa na próxima vez. E a pesquisa é essencial para quê? Para que você identifique as características desse grupo, né? Porque eles costumam se comportar quase que da mesma maneira em determinadas situações. Então, é importante você saber como eles se comportam e como eles são. Então, você vai lá, divide esse grupo. Não vai poder atender todos os grupos, a todos os segmentos, a todos esses públicos-alvos. Primeiro, por causa de recursos, né? Recursos realmente para desenvolver estratégias. Para cada um desses segmentos, você tem que desenvolver estratégias específicas, né? De comunicação, de acesso, de mensagem. Então, para cada um desses segmentos, você vai desenvolver, vai ter que reunir pessoas, equipes, vai ter que preparar material e mensagens de comunicação. Então, não há tempo para isso, né? Então, você tem que priorizar. E como é que você prioriza? Você vai nesses grupos e estabelece, em termos de potencial de votos, né? Quais são desses segmentos que têm mais afinidade com você? Isso serve muito, inclusive, para candidatos de nichos, né? Por exemplo, os religiosos. Isso, perfeito. Então, mesmo nos religiosos, o importante é eles terem um ponto em comum. É o fato de frequentarem, por exemplo, a mesma igreja, a mesma religião. Mas eles moram em situações diferentes, em lugares diferentes, eles se comportam de maneira diferente. Eles também se dividem em grupos. Então, nós temos que identificar bem, se bem que os adeptos de uma determinada comunidade religiosa já é um segmento de mercado, vamos saber em termos de marketing, muito importante, e tem que pesquisar bem o que eles pensam, quais são as necessidades deles, quais são os desejos, né? E há uma diferença entre levantar necessidades e levantar desejos, né? Necessidades é tudo que nós precisamos. No dia a dia, nós precisamos de proteção, nós temos que nos proteger em termos de calor, de frio, em relação à temperatura, em relação
a fome, a alimentação, coisas dessa ordem. Mas o que é desejo em relação a isso? O desejo é aquilo que vai nos fazer feliz, né? Então, é a comida que eu mais gosto, é o casaco da determinada cor que eu aprecio de utilizar. Então, eu sempre digo, desejo, em marketing nós trabalhamos com desejo e não com necessidade, né? Desejo é o que nos faz feliz. Então, tem que perguntar, tem que pesquisar junto a esse público-alvo o que é preciso para que eles se sintam felizes, né? Então, a partir daí... Por quê? Porque quando você vai... Você, Sérgio, é um eleitor, mas também é um consumidor. Então, quando você vai comprar alguma coisa, entra numa loja, o que é que você procura? Não é um casaco, né? Mas é o casaco de uma determinada cor, você ajusta, você usa, você percebe que você se sente bem. Então, você tem a marca do casaco, você tem a cor que você preferia, você tem a loja que você frequentou. Isso acontece em relação, digamos assim, ao marketing eleitoral, a um processo eleitoral. O eleitor, ele quando olha para o candidato, ele vai dizer assim, o que o candidato vai dizer que nos fará feliz, né? O que ele vai nos oferecer? E esse é um outro ponto muito importante. Todos nós, e eu vou falar isso também na próxima aula, por que é que, como consumidor, você compra o produto, digamos assim, que atende ao seu desejo, né? E você compra, experimenta, se não gostar, devolve, joga fora, nunca compra mais, né? Mas em eleição não pode. E Procópio, numa eleição não, porque qual que é a regra primeiro? Você não compra o candidato, você compra o que ele vende. E o que ele vende? Ele vende o que ele pretende fazer com o candidato, ele vende promessas, sem dúvida nenhuma, em defesa de determinadas causas, né? Ele vai em cima de determinados propósitos. Então, é isso que o eleitor vai comprar do candidato. E você tem que estar preparado, né? Bom, o Celso continua, então, numa próxima aula, ele vai falar sobre, dar continuidade a esse tema e vai nos falar sobre uma coisa muito importante, pesquisas. Sobretudo para os candidatos dos pequenos e médios municípios que ficam preocupados com pesquisas. O Celso vai nos elucidar nessa temática. Celso, muito obrigado e que os alunos nos esperem na próxima aula, que será muito importante.